Você já se pegou pensando, por que isso sempre acontece comigo? Aquelas noites em que você revira na cama, repetindo mentalmente cenas, palavras, silêncios. Aquelas promessas internas que você faz em silêncio, jurando que da próxima vez será diferente. Mas então, como num ciclo vicioso, tudo se repete. Como se algo invisível e poderoso estivesse conduzindo suas escolhas, empurrando você, sem que perceba, para o mesmo tipo de dor. Você lê livros, assiste vídeos, conversa com amigos, faz listas, escreve promessas, cria critérios. E mesmo assim, no momento em que se envolve, algo te cega. O padrão se instala, a dor se repete. E o mais angustiante, mesmo quando percebe que está repetindo um padrão, você não consegue sair. Algo te puxa, algo te prende. Algo em você ainda acredita que se tentar mais um pouco, se for um pouco mais paciente, mais compreensivo, se amar mais, talvez essa pessoa mude. Talvez dessa vez funcione. E assim você se mantém em relacionamentos que sugam sua energia, sua autoestima, sua alegria de viver. E tudo isso parece tão injusto. Afinal, você tem tanto amor para dar. Você se esforça tanto para fazer dar certo. Por que então tudo sempre termina da mesma forma? Por que você atrai sempre o mesmo tipo de pessoa? Freud foi um dos primeiros a nos mostrar que nossas escolhas amorosas não são tão conscientes quanto gostamos de pensar. E essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar. Porque gostamos de acreditar que estamos no controle, que sabemos o que queremos, que escolhemos com base na razão. Mas Freud nos desmonta com uma revelação. Nossas decisões mais íntimas são movidas por desejos e padrões profundamente inconscientes, que começaram a ser formados muito antes de termos qualquer noção do que é amar ou ser amado. Imagine sua mente como um teatro. No palco você, o adulto, atua, toma decisões, escolhe, age. Mas nos bastidores, há uma força invisível dirigindo toda a peça. Essa força é o seu inconsciente. É ele que sussurra quem te atrai, quem faz seu coração disparar, quem parece diferente. Quando, na verdade, é só mais do mesmo com uma nova maquiagem. E essa peça que você vive repetidamente tem um nome na psicanálise: repetição compulsiva. Um looping emocional onde você, sem perceber, revive experiências afetivas antigas na esperança de dessa vez consertar o final. Você se apaixona, não por acaso, mas porque aquela pessoa ativa algo familiar. Aquela forma sutil de ignorar suas mensagens, aquele jeito de amar só quando você merece, aquele padrão de afastamento quando você se aproxima demais. Tudo isso soa estranhamente confortável. Porque é isso que, lá atrás, te ensinaram que é o amor. Amor para você talvez nunca tenha sido seguro. Talvez tenha sido condicionado. Talvez tenha vindo acompanhado de ansiedade, silêncio, ausência. E agora, mesmo que racionalmente você deseje um relacionamento saudável, seu inconsciente busca recriar o que conhece. Mesmo que o que conhece tenha sido profundamente doloroso. E esse é o ponto mais profundo e doloroso dessa jornada. Perceber que não é o outro que você está tentando mudar. É o passado. É a tentativa desesperada da sua criança interior de finalmente ser amada da maneira como sempre quis. Mas o passado não muda. E quanto mais você tenta, mais preso você fica. Como Maria, uma mulher forte, inteligente, sensível. Ela tem tudo para viver um grande amor, mas sempre, sempre se envolve com homens emocionalmente inacessíveis. No início, eles a encantam. São atentos, presentes, intensos. Mas basta ela se entregar e eles desaparecem. Se tornam frios. E ela se vê, mais uma vez, tentando provar seu valor. O que ela não percebe é que essa corrida não é por amor. É por validação. É por reconhecimento. É por uma ferida antiga que no fundo clama: veja-me, escolha-me, fique comigo. E tudo isso tem raízes. Na infância de Maria havia um pai amoroso, mas distante. Um pai que só demonstrava carinho quando ela era perfeita, obediente, brilhante. Para o inconsciente dela, amar é ter que se esforçar. Amar é algo que se conquista. Algo que pode ser perdido a qualquer momento.
E assim, Maria se atrai por homens que a fazem reviver exatamente esse roteiro. A armadilha é sutil, porque o problema não é a falta de amor, é o modelo de amor. E enquanto você não questionar esse modelo, você continuará preso, porque seu cérebro, sua biologia, sua emoção foram programados para buscar esse tipo de amor. Neurocientistas chamam isso de viés de familiaridade. Nós nos sentimos atraídos pelo que conhecemos. E isso explica por que, para tantas pessoas, uma relação saudável, onde há respeito, constância e apoio mútuo, pode parecer sem graça, monótona, até entediante, porque o sistema nervoso, acostumado ao caos, não reconhece a paz como amor. E isso é trágico, mas também é transformável. Mas aqui está uma das verdades mais libertadoras que Freud e seus sucessores nos trouxeram. Aquilo que está inconsciente pode ser trazido à luz. E quando você vê de verdade o que está acontecendo, quando você percebe os fios invisíveis que guiam suas escolhas, você ganha poder. Não poder de controlar o outro, mas poder de se libertar, de dizer: eu reconheço esse padrão, eu sei de onde ele vem, e hoje eu escolho diferente. Isso é difícil, é desconfortável, mas é possível e é transformador. O primeiro passo é observar, com atenção, com compaixão, sem julgamento. Quando você se sentir intensamente atraído por alguém, pare e pergunte: o que exatamente estou sentindo? Essa atração vem de um lugar de completude ou de carência? Estou buscando conexão ou salvação? Esse relacionamento me expande ou me contrai? Me liberta ou me aprisiona? E mais importante, quando foi a primeira vez que me senti assim? Em que momento da minha vida esse tipo de dor foi familiar? Essas perguntas não são fáceis. Elas exigem coragem, mas são elas que começam a abrir portas internas que estavam trancadas há décadas. E à medida que você se torna mais consciente, começa a fazer escolhas diferentes. No início, parece estranho. Estar com alguém que não joga jogos, que não faz você se sentir pequeno, que não desaparece, isso pode ser desconcertante, porque seu corpo, seu coração, sua mente estão esperando o próximo golpe, estão em alerta. Mas se você persistir, se você respirar fundo e se permitir sentir, algo começa a mudar. Você começa a perceber que pode amar e ser amado sem sofrimento. Que o amor verdadeiro não machuca, ele cura. Cada nova escolha é uma revolução interna. Cada vez que você diz não para o padrão antigo e sim para algo mais saudável, você está reprogramando seu sistema. Está criando novas conexões neurais. Está oferecendo à sua criança interior uma nova experiência de amor. Uma experiência em que ela é aceita, valorizada, amada, sem precisar lutar por isso. E sim, haverá recaídas. Haverá dias em que você vai sentir saudade do caos, em que vai querer voltar para aquele relacionamento tóxico só porque ele te faz sentir vivo. Mas nesses momentos, lembre-se, essa intensidade não é amor, é trauma. É a adrenalina do conhecido. É seu cérebro buscando a repetição. E você pode conscientemente escolher diferente. A cura exige tempo, exige presença, exige paciência. Mas ela acontece. E quando acontece, tudo muda. Você começa a atrair pessoas diferentes. Começa a sentir prazer na estabilidade. Começa a encontrar beleza na tranquilidade. Você para de implorar migalhas e começa a exigir banquetes. Porque você entende, finalmente, que merece, que sempre mereceu. Freud dizia que tornar o inconsciente consciente é o início da libertação. E é isso que você está fazendo agora. Ao ler essas palavras, ao refletir sobre sua história, ao encarar suas feridas com honestidade e coragem, você está quebrando um ciclo que talvez tenha se repetido por gerações. Você está sendo o elo que muda tudo, que transforma a dor em sabedoria, que ressignifica o passado e desenha um novo futuro. Você não precisa mais se perder em relações que só confirmam sua insegurança. Você não precisa mais se apegar a quem não sabe te amar. Você tem o direito, e agora o poder, de escrever um novo roteiro. Um roteiro onde o amor é fonte de vida e não de sofrimento. Onde você é visto, ouvido, respeitado. Onde o amor começa por você e transborda, e não o contrário. No fim, tudo se resume a isso.
Reconhecer que o relacionamento mais importante da sua vida é com você mesmo, com sua história, com sua essência, com sua verdade. E a partir desse encontro interno, tudo se transforma. Porque você não estará mais buscando no outro aquilo que só você pode se dar. Você merece um amor calmo, um amor que não seja uma luta, que não exija que você diminua sua luz, um amor que acolha suas sombras e celebre sua luz. E esse amor começa no exato momento em que você decide de uma vez por todas se libertar dos padrões que já não te servem. E talvez o mais cruel de tudo isso seja perceber o quanto você se culpou ao longo dos anos por escolhas que, na verdade, foram guiadas por um roteiro que você nunca escreveu conscientemente. Você se viu muitas vezes se perguntando: por que eu sou assim? Por que eu aceito tão pouco? Por que me contento com migalhas? Mas essas perguntas, por mais dolorosas que pareçam, são sinais de que algo dentro de você está despertando. Uma voz que começa a duvidar da velha narrativa. Uma centelha de consciência que pode, com tempo e coragem, incendiar um novo caminho. O problema é que romper com esses padrões exige mais do que vontade, exige enfrentamento. E o que mais assusta não é abrir mão do outro, é encarar a si mesmo, é olhar para dentro e ver que parte de você ainda está presa naquele quarto da infância, esperando que alguém entre pela porta, te abrace e diga: eu vejo você. Você não precisa fazer nada para ser amado. E essa ausência, essa falta original, é o que molda cada busca, cada tentativa, cada relacionamento que parece promissor, mas desmorona em silêncio. É preciso coragem para reconhecer que o caos emocional, por vezes, se tornou seu lugar seguro, que a paixão devastadora, os altos e baixos, as dúvidas constantes, tudo isso já pareceu amor, porque foi assim que seu sistema nervoso aprendeu a funcionar. O drama se tornou dopamina, a ansiedade uma forma de conexão, e a paz, algo desconfortável, mas não porque seja ruim, e sim porque é desconhecida. É como tentar dormir em silêncio absoluto depois de anos morando ao lado de uma avenida barulhenta. O silêncio incomoda, dá medo, faz você querer voltar correndo para o barulho, porque ele, ao menos, é familiar. Você começa a perceber que há um preço alto por não mudar, um cansaço que se acumula no corpo, uma tristeza que se esconde atrás de sorrisos forçados, um vazio que nenhuma mensagem respondida preenche. E é nesse ponto, no limite do esgotamento, que algumas pessoas começam, pela primeira vez, a questionar não o parceiro, mas a si mesmas. Não com culpa, mas com curiosidade. Não com julgamento, mas com amor. E é aqui que o processo de transformação se inicia. Não espere por um clique mágico. O autoconhecimento não acontece de forma cinematográfica, com revelações iluminadas e trilha sonora épica. Às vezes, ele começa num domingo qualquer, no silêncio de uma tarde, quando você sente que não aguenta mais. Outras vezes, surge ao ouvir uma frase que te atravessa como uma lâmina. Você está tentando ser amada por alguém que sequer sabe amar. E de repente tudo faz sentido. A ficha cai, não como um estrondo, mas como uma brisa, suave, porém irrefutável. É nesse momento que você começa a se perguntar: e se o amor que eu tanto busco lá fora, eu precisasse primeiro encontrar aqui dentro? Não como um clichê de autoajuda, mas como uma urgência vital. Porque a verdade é que ninguém vai preencher o que você mesmo abandona em si. Ninguém vai curar a ferida que você esconde. Ninguém vai amar a sua essência se você continua a enterrá-la para se encaixar em relações que exigem menos de você, justamente porque tem pouco a oferecer. E quando você começa a se escolher, verdadeiramente, não da boca para fora, o mundo muda. Os filtros inconscientes se ajustam. O que antes parecia irresistível, agora soa dissonante. O que antes fazia seu coração disparar, agora gera um desconforto estranho. Porque finalmente, você não está mais se apaixonando por quem ativa sua ferida. Está começando a desejar o que acalma, o que constrói, o que soma. É claro que o antigo padrão vai tentar te puxar de volta. Ele não vai desaparecer sem resistência. Vai surgir naquela mensagem que chega na madrugada, na lembrança doce do começo,
na saudade repentina que parece gritar. E se? Mas você aprenderá a respirar fundo, a acolher esse desejo sem se submeter a ele, a reconhecer que sentir falta não é o mesmo que querer de volta, e que ter história com alguém não é motivo suficiente para continuar escrevendo capítulos de dor. Freud dizia que o eu não é senhor em sua própria casa, mas o autoconhecimento é a chave que pode devolver ao eu o controle sobre seu território emocional. Não para eliminar o inconsciente, isso é impossível, mas para dialogar com ele, para ouvi-lo, compreendê-lo e, acima de tudo, reescrevê-lo, com novas referências, novas experiências, novas escolhas. Porque cada vez que você se respeita, você está ensinando ao seu inconsciente uma nova definição de amor. E isso é um processo, um passo por vez, um não dito com firmeza, um sim dito com verdade, um afastamento necessário, um acolhimento interno, um luto vivido, uma nova relação. Talvez com alguém, talvez só com você mesmo, mas uma relação onde a segurança emocional não seja negociada, onde o amor não venha com manual de instruções, provas a serem cumpridas ou medo constante de abandono. É aqui que começa a revolução silenciosa, aquela que não precisa de plateia, que não busca aprovação externa, que se move nas entranhas do seu ser, curando a criança ferida, libertando o adulto que quer viver um amor leve, seguro, verdadeiro. E talvez um dia você olhe para trás e perceba que cada parceiro errado teve uma função: espelhar sua dor, refletir sua ferida, mostrar onde ainda faltava amor próprio. Eles não foram erros, foram convites. Convites para voltar para casa, para dentro, para o centro de si. E quando você finalmente chega lá, quando reconhece seu valor sem precisar de outro para validá-lo, quando entende que não precisa mais mendigar afeto, algo mágico acontece. Você para de correr atrás do amor e começa a atrair o que sempre mereceu. Um amor que não precisa doer para ser intenso, que não se alimenta do medo, mas da confiança, que não exige esforço para existir, porque floresce na presença de quem é inteiro. E isso sim, é a verdadeira liberdade emocional.